O povo pedia um sinal, queria um sinal. Não é muito diferente nos dias de hoje. As pessoas gostam de verem sinais. Se na igreja não estiver algo extraordinário, se algo extraordinário não estiver acontecendo, aquele padre não é ungido, aquela missa não foi ungida, a igreja não é ungida, tem que acontecer algo extraordinário. Mas as pessoas não compreendem que o sinal é o próprio Cristo. Maior sinal que esse nós não precisamos. O próprio Cristo é o sinal de Deus. A Eucaristia é o maior sinal que podemos ter. Mas as pessoas procuram sinais. Aquela gente pedia um sinal não porque queriam ter evidências para acreditar, não porque queriam ter evidências para ter fé. A fé não exige evidência. Se existe evidência, existe constatação, então não preciso de fé. Eu constatei pela razão que aquilo existe, então não é fé. Mas aquele povo queria um sinal não para crer, mas para zombar de Cristo. Para zombar de Cristo. Cristo poderia fazer qualquer sinal que ainda assim eles iriam preferir justificar de alguma forma qualquer milagre do que acreditar e mudar de vida. Ainda nos dias de hoje, temos pessoas que se dizem cristãs, católicas, e no entanto, não aceitam a doutrina de Jesus Cristo. Ainda não entrou na escola do discipulado de Cristo. O que é isso? Ser discípulo de Cristo, seguir a disciplina de Cristo. Eu sou católico, mas não concordo com isso, isso e isso. Eu sou católico, mas esse negócio de ir à missa todos os domingos já virou fanatismo, né? Isso é bobagem. Todo domingo tem missa, é tudo igual. É fanatismo. Para que ficar se confessando? É um outro pecador igual eu mesmo do lado de lá? Eu te digo, meu irmão, talvez eu não seja igual você não, talvez eu seja até pior. Em muitas situações aqui eu tenho certeza que eu sou pior. Mas não é o sacerdote quem vai redimir a sua alma dos pecados cometidos, é o próprio Cristo. É o Espírito Santo de Deus que vem sobre você, renovando a graça santificante que você recebeu lá no batismo e perdeu pelo pecado. É o próprio Deus que se vale da pessoa, embora pecadora, frágil, fraca, do sacerdote, mas é o próprio Cristo quem age. É o próprio Espírito Santo que vem trabalhar na sua alma, na sua essência. Mas as pessoas querem sinais, querem evidências. Quando eu exijo evidência, quando eu exijo sinal, é porque a fé já deixou de existir em meu coração. Quando eu começo a exigir evidências, provas físicas, concretas, palpáveis, é porque a fé já deixou de existir. Há muito tempo a fé já não mora no meu coração. E sem fé não existe sinal algum que vai poder transformar, que vai converter o seu coração.
É triste tentar trabalhar o coração de quem não tem fé. É triste tentar trabalhar o coração daqueles que preferem criar uma doutrina própria, ser católico a seu modo, ser cristão ao seu modo. Isso é muito triste. Vocês não têm ideia do quanto é complicado atender a confissão de uma pessoa que resolveu criar as suas próprias doutrinas e, ao vir se confessar, mais se justifica do que realmente se confessa. E se o padre tenta levar para o lado correto, se o padre tenta expor a doutrina correta, a pessoa já está armada de argumentos de todas as formas. Então, de que adianta? Para que veio? Se já tem uma ideia totalmente deturpada do cristianismo, se não aceita ser discípulo de Cristo da forma que Cristo nos convida, não tem sentido. Isso não é ser cristão. Se eu não aceito a doutrina da igreja, se eu não aceito os ensinamentos da Sagrada Escritura, eu não posso me dar o direito de dizer eu sou cristão. Cristão é seguidor de Cristo. Cristão é aquele que, mesmo com as suas fragilidades, com as suas fraquezas, luta para fazer a vontade de Deus acontecer. Nós não podemos simplesmente dizer, sou cristão, mas vivo do meu jeito. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus me compreende. Não dá para ser morno nessa situação. Eu sigo só até onde me convém. Eu sou obediente a Deus até onde me apraz. A partir do momento em que eu acho conveniente viver de uma outra forma, eu vou viver o cristianismo que me convém. Não existe isso. Ou você é quente ou você é frio. Se eu for morno, serei vomitado. Não adianta dizer que sou cristão se não estou disposto a viver o cristianismo na íntegra. E isso de forma especial começa em casa, na família. Desde pequeno eu preciso aprender isso. Eu fico impressionado com as situações que vejo nos dias atuais, onde os nossos jovens vêm para receber os sacramentos e sequer sabe de fato o que está recebendo. É triste isso. Alguém entrar na fila da comunhão mascando chiclete. É triste isso. Não entendeu ainda o que é Eucaristia. Faltou a catequese de berço, sem contar a catequese mesmo da igreja. Ali, entrou aqui, saiu de cá. Não tem sentido uma pessoa que faz toda a formação para receber os sacramentos, chegar no confessionário, não sabe sequer fazer o sinal da cruz direito. Ah, padre, isso não é possível. Lá no Alasca talvez isso aconteça, aqui não. Aqui já é tudo certinho, né? Nós estamos todo mundo santinho. Se Jesus voltar agora, nós vamos todo mundo para o céu, né? Será que em casa, aquela catequese de berço, aquela catequese de colo, de pai, de mãe, de avó, de avô, de tios, tem acontecido?
As crianças têm aprendido a rezar em casa? As crianças têm aprendido a amar nosso Senhor Jesus Cristo desde pequenos? Eu fico impressionado que às vezes nós montamos o presépio e algumas crianças já de uma idade avançada ficam assustados, não sabem o que é o presépio. Você fala do menino Jesus, para eles é novidade. Você pega um jovem de 15 anos que vai receber a crisma e pergunta para ele quais são os 10 mandamentos. Ele vai dizer para você: eu nem sabia que existia. Onde ficou a catequese? Ah, padre, eu sei, mas assim, se o senhor perguntar de supetão, a gente embanana, né? Tá, nós não queremos que ninguém aprenda as coisas só por decoreba, não. Embora a palavra decorar, vem do latim, que significa saber de coração. Conhecer de coração. Por isso eu sei de cor, de coração. Eu aprendi a doutrina da igreja de cor, ou seja, de coração. Eu aprendi a amar. Será que nós podemos dizer isso? Eu aprendi de cor. Eu amo a doutrina da minha igreja. Eu conheço a doutrina da minha igreja porque essa doutrina é a doutrina de Jesus Cristo. Está alicerçada nos ensinamentos trazidos dos apóstolos de Cristo. Será que eu posso dizer isso? É tão interessante ver a forma dos mais velhos, mesmo aqueles analfabetos que não tiveram a oportunidade que nós tivemos do estudo. A gente vê a preocupação dos mais velhos em fazer com que os filhos e os netos aprendessem a rezar. Antes de tudo, se ensinava as crianças a rezar. O tanto que era bonito antigamente, você chegar nas casas, as pessoas não tinham sequer iluminação elétrica, era luz de lamparina, vela. Quando muito chique, alguém tinha um lampião. E aí você chegava naquelas casas humildes, simples, mas sempre tinha um altarzinho de Nossa Senhora montado. Sempre tinha ali uma velinha acesa. Do lado, às vezes umas canequinhas de alumínio já meia judiada pelo tempo, ou às vezes aquelas esmaltadas, né? Que a gente vai tomar café naquilo lá, mas queima o bico da gente de tudo quanto é jeito, mas era uma delícia. Tá lá aquelas canequinhas com aquelas florzinhas colhidas no quintal mesmo, colocadas para Nossa Senhora. E no dia do terço, quando reunia a parentalha, os vizinhos, se colhia, o São José, ia lá nos brejos colher aquelas flores branquinhas, perfumadas, e colocava lá no altarzinho, esperando que chegassem as pessoas, os convidados para a reza. Que coisa maravilhosa, que coisa mais linda. Ali se rezava com simplicidade, com humildade, à luz de lamparina, sentado em bancos de madeira, feitos às vezes ali em casa mesmo, de uma forma um tanto quanto grosseira, mas com muito amor, com muito capricho. E as pessoas rezavam com fé. As pessoas tinham amor umas pelas outras. As pessoas entendiam o valor da oração, a necessidade da intimidade com Deus.
a necessidade de se dedicar a Deus em tudo o que se fazia. Ninguém levantava sem fazer uma oração. Ninguém se sentava à mesa ou colocava um prato de comida sem fazer uma oração. Na hora de dormir, as crianças se reuniam com os mais velhos para rezar. Nenhuma criança, nenhum jovem ia dormir sem dizer: bença pai, bença mãe. Me lembro que as paredes não iam até em cima, né? A parede é só uma certa altura. E dali a gente escutava aquele tanto, né, de filhos, sobrinhos, netos, e todos nós ainda criança, até já os casados, lá dos seus quartos, davam um gritinho, né? Bença pai, bença mãe, bença avô, bença tio, bença tia. Era aquela chuva de bênçãos, né? Que coisa mais linda. Mas nós estamos perdendo isso. Ainda uns dias atrás, o padre Edmilson e eu estávamos conversando, e alguém tinha levado um frango para a gente almoçar. E aí, um frangão grande, sabe, um bichão, umas coxonas grandes. Eu estava caçando um pedacinho menor assim, que é meio sem graça você botar que é trenzão assim. Queria um pedacinho menor assim. Eu lembrando da minha avó. A minha avó, todas as vezes que ela ia na panela, mesmo que ela estivesse sozinha em casa, depois que todos os filhos cresceram, os netos também já eram todos adultos, já tinham ido embora, a minha avó ia na panela e o pedaço que ela pegava era o pé ou então o pescoço. Vó, com tanto pedaço bom aqui, e a senhora vai pegar o pé? É costume, meu filho. Aí a gente dizia, né? Minha avó gosta tanto de pé e de pescoço, não sei porquê. Aí a gente até criava aquela curiosidade, a gente até queria o pé e o pescoço também, para saber, né? Se era o pedaço mais gostoso, porque o vô e a avó sempre queria o pé e o pescoço. Depois de grande a gente entende. O pai e a mãe passam a fazer a mesma coisa. Se tem frango em casa, o pé e o pescoço é disputado entre o pai e a mãe, para que as partes mais nobres sobrem para os filhos. As partes mais suculentas são colocadas no prato do netinho e da netinha. Eu me lembro que quando minha mãe matava aquele frangão caipira no final de semana, a gente sempre pedia para o meu pai colocar a comida para a gente, porque o meu pai é generoso. Pensa, quando o meu pai ia pôr comida para a gente, a minha mãe ficava brigando: esse menino não vai dar conta de comer isso tudo, homem, deixa o bichinho, mulher. E vinha aquela parte maior zona assim do frango, enchia o prato da gente. Mas ali o suor descia para a gente conseguir, que o meu pai caprichava. E minha mãe falava assim: se você não comer tudo, você vai apanhar. Mas veja que coisa mais bonita. No prato dela estava lá o pezinho. No prato dele estava a asinha ou então, né, o pescoço. Por quê? Para deixar a parte nobre para os filhos. A melhor parte era deixada para os filhos. E a gente não percebia. Às vezes tem muitos filhos por aí que dizem: meu pai e minha mãe nunca me disse um eu te amo. Será que não? Ou será que nós não entendemos o jeito diferente dos nossos pais, dos nossos avós dizerem para nós o eu te amo?
Quando meu pai saía debaixo de chuva para trabalhar o dia inteiro, descarregando carretas e mais carretas de cimento, vários e vários itens pesados, o dia inteiro debaixo de chuva, debaixo de sol quente, fosse a hora que fosse, estava lá, rente no batente. Chegava em casa cansado, ainda tinha tempo para pegar um a um dos filhos no colo, fazer um afago em um por um. E a coisa era tão interessante que até os filhos dos vizinhos acabavam se aproximando e vinha também. Da mesma forma que ele tratava os seus próprios filhos, tratava os filhos dos vizinhos, tratava os sobrinhos. E hoje mais ainda os netos. Porque se tem uma coisa boa para estragar neto é vô e vó, né? Porque se o meu pai era grudento com a gente quando era criança, imagina agora com os netos. Pensa num velho babão, é a coisa mais boa do mundo. Nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos resgatar esses valores. Nós precisamos valorizar os nossos avós, os nossos pais. Nós não sabemos o quanto nós estamos perdendo quando desperdiçamos tempo no celular, na internet, ao invés de sentar em volta do nosso avô, da nossa avó, dos nossos pais, para ouvirem um pouquinho do que eles têm a contar. Ah, mas o meu pai já contou essa história umas 15.000 vezes. Escuta mais uma. Talvez amanhã ele não esteja aqui para te contar ela de novo e você vai sentir falta. Aquele que já não tem mais o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó, para repetir aquelas mesmas histórias que você já conhecia desde quando você nasceu, sabe a falta que faz. Aprendamos, irmãos e irmãs, a valorizar a nossa família. Aprendamos a dar o melhor para a nossa família, e o melhor que se dá não é dinheiro, não são bens materiais, mas é amor, é atenção, é carinho. Parem de bajular demais essas crianças com presentes desnecessários, com celulares avançados e coisas desse tipo. Ao invés de um mega celular, dê atenção. Pega esse moleque, põe no colo, conversa, abraça. Sinta o cheiro do seu filho, sinta o cheiro do seu neto. Será que os nossos pais do dia de hoje conhecem o cheiro do próprio filho? Será que os filhos do dia de hoje conhecem o cheiro da própria mãe? Há uns anos atrás, eu não vou citar o nome porque os familiares estão presentes e é uma história comovente, mas uma moça veio a falecer no parto. E ela, ao falecer, a família que preparava não tinha nenhum tipo de serviço póstumo na cidade. Isso aqui em Jaraguá. Ela faleceu na fazenda. E preparando ela para o sepultamento, a criança chorando, a vizinha do lado tinha um bebê de mais ou menos uns 4 meses de idade. Começou a amamentar a criança, mas a criança sempre chorando, sempre chorando. Claro, não era a mãe. E ainda durante o velório, a tia da criança foi até o corpo da irmã
e tirou uma mechazinha do cabelo da irmã, cortou um pedacinho, fez uma trouxinha, e ali essa trouxinha ela colocava no narizinho da criança todas as vezes que a criança começava a chorar. A criança ia mamar, ainda assim chorando, ela punha aquela trouxinha com o cabelo, aquela mechinha do cabelo da mãe. A criança se acalmava, ali a criança mamava, dormia. E foi assim durante um bom tempo, até a criança ganhar uma certa idade e começasse a pegar as pessoas que estavam ali à sua volta. Mas veja bem, um recém-nascido já conhecia o cheiro da mãe. O cheiro da mãe fazia diferença, o cheiro da mãe acalmava a criança. Hoje nós precisamos aprender novamente a sentir o cheiro dos nossos pais, a sentir o cheiro dos nossos filhos. A mãe que conhece o cheiro do filho consegue ter mais contato com o filho de uma forma especial, que o filho não vai cair em coisas erradas. O dia que ela chegar no filho, o filho vindo da escola, a mãe abraça e sente o cheiro do filho. Se tiver um cheiro diferente, ela vai dizer: o que você fez? Esse cheiro aqui não é o seu. Você estava fumando? O que é isso aqui? Por que você está com esse cheiro diferente? Por quê? Porque você conhece o cheiro. Me lembro que meu pai às vezes pegava alguns trabalhos extras para poder melhorar a renda da família. Nós somos 6 filhos, então a despesa não era pequena. E quando dava a noite, que ele precisava prolongar até as 10 da noite, nós dormíamos cedo. A minha irmã começava a chorar porque meu pai não tinha chegado ainda. Então ela ia até num local onde tinha uma camisa do meu pai. E ela abraçava a camisa e dizia: pelo menos o cheirinho do papai está aqui. E às vezes dormia chorando, abraçada com a camisa, sentindo o cheiro do pai. Nós precisamos resgatar isso. Eu conheço o cheiro da minha mãe. Depois de grande, depois de adultos, minha mãe é pequenininha assim. Sempre que a gente adoece, quando a gente é criança, a gente procura o colo da mãe ou o colo do pai, né? Mas depois que a gente fica grande, não tem jeito, né? Como é que eles vão pegar a gente? Ainda mais eu desse tamanhozão, com a mãe desse tamanhozinho. Não dá nem para sentar no colo. Mas eu reparei uma coisa, é instintivo. Quando a gente sente uma dor qualquer, a gente larga a nossa cama e deita na cama do pai e da mãe. Porque é aquilo mais próximo do colo dos nossos pais. É aquilo que nos dá a sensação mais próxima do colo da nossa mãe, do colo do nosso pai. É aquilo que mais nos acalenta. E é interessante que é automático. A mãe, ao ver o filho deitar na sua cama, ela automaticamente já chega e já pergunta: o que você tem? O que você tem? Você está sentindo alguma coisa? Pode não ser uma dor física, pode ser um problema qualquer lá de fora, alguma tristeza, mas ainda assim, o colo da mãe cura, o colo do pai cura, e a mãe sente, a mãe percebe, e às vezes ela não tem muito o que fazer, não tem muito o que falar, mas a simples presença do pai e da mãe ali do lado é suficiente para nos dar força para retomarmos a nossa caminhada.
É suficiente para nos sentirmos fortes novamente, para retomarmos a nossa história, para retomarmos a nossa caminhada. Isso é importante. Não percamos isso. Não percamos esse hábito de sermos próximos uns dos outros. Não tenhamos medo de dar um afago em nossos filhos, de fazer um afago em nossos filhos, de receber um afago de nossos filhos, de nossos netos. Não tenham medo. Isso não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário. É sinal de família forte, de pessoas sábias. Não é preciso ter diploma para ser sábio. É preciso ser humano. E ser humano na essência. Saber amar. Saber amar e dar amor. É isso que nós precisamos. A nossa família é o nosso milagrinho do dia a dia. Daqui a pouco nós vamos presenciar o maior milagre que nós temos. Jesus Cristo na Eucaristia. Porém, Ele mesmo quis ser família. Ele mesmo quis ter uma família para nos mostrar a importância da família. A família não é qualquer coisa. A família não é um aglomerado de gente de qualquer jeito, de qualquer forma. A família é sagrada. A família é um dom de Deus. Por mais que tenhamos as nossas dificuldades, ainda assim, valorize a sua família. Nós somos dons de Deus uns para os outros, dentro da nossa família, como família dentro da sociedade, como família dentro da igreja, porque a família é a primeira igreja que conhecemos, a igreja doméstica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.